Olá pessoal, a guerra realmente é um evento terrível, mas não é um mito, é um fato social, como comprova a atual guerra entre Rússia e Ucrânia. Dessa forma, é possível de ser analisada, e você deve se dar conta que os soldados não saem correndo de qualquer maneira para dentro do território inimigo. Existe uma estratégia por trás disso. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, você já verificou as notícias de certos territórios que estão sendo ocupados. Os planos de invasão, geralmente, são para aqueles territórios centrais, que servem de base e excelentes pontes para domínio de territórios mais interiorizados. Essa análise e estratégia de guerra requer planejamento e cálculo. E tudo isso você também leva para o tabuleiro de xadrez. Hoje eu vou mostrar para vocês, jogando de negras, a invasão e o domínio da casa D4 das brancas, que posteriormente servirá de ponte para o domínio de um território mais interiorizado, mais próximo do rei das brancas, que é a casa E3. Jogando esta partida, meu oponente iniciou com E4 e eu joguei E5 justamente porque o meu foco é a casa D4 das brancas. Meu oponente tenta atacar o meu peão de E5 que domina, que ataca o território D4. Como meu objetivo estratégico é dominar a casa D4 das brancas, eu joguei D6. Porque se meu oponente capturar de peão, eu capturo novamente de peão e continuo mantendo o controle sobre o território das brancas. No entanto, ele jogou o cavalo em F3, atacando o meu peão de E5, que é a minha base de domínio do território D4 das brancas, onde está o meu tanque ali de guerra. Eu joguei então o meu cavalo em C6 para manter o meu domínio da casa D4. Caso haja uma captura das brancas de peão, eu retomo de peão e meu cavalo fornece a proteção necessária ao peão de E5 para que eu continue mantendo o domínio sobre o território D4 das brancas. Meu oponente então faz essa jogada, ele joga D3. Observe que essa jogada não interfere em nada no meu plano de domínio do território inimigo D4. Dessa forma, eu sigo com o meu plano e faço então uma jogada que mantém harmonia com a minha estratégia original. Ora, se a minha estratégia original foi o domínio da casa D4 inimiga, então todas as minhas jogadas têm que convergir para esse plano, de forma harmônica. Então a jogada G6, logicamente que tem por objetivo levar o meu bispo para G7, de forma a reforçar o domínio da casa D4 das brancas, que está sinalizada pelo tanque de guerra. Meu oponente então faz uma outra jogada que não contesta o meu plano de domínio da casa D4. Veja que o meu oponente ele não percebeu ainda que o ponto nevrálgico do jogo é a luta pela casa D4. E agora, pessoal, um momento importante. Veja que a minha estratégia é o domínio da casa escura D4 das brancas. Dessa forma, o meu bispo branco ele não vai contribuir para fortalecer o domínio dessa casa. Então, nessa hipótese, eu usei o meu bispo agora de casas brancas para eliminar uma peça que está confrontando com o meu plano estratégico. Meu oponente fez o roque pequeno. Então, eu joguei bispo G7, que está em harmonia com o meu plano original de domínio do território inimigo D4. Meu oponente agora fez um lance muito ruim. Ele enfraqueceu o castelo protetor do rei dele, ao mesmo tempo que me força a fazer uma jogada que eu já iria fazer, que era capturar o cavalo. Porque se o ponto nevrálgico desta guerra é a luta pelo domínio do território D4, que é de casa escura, dá certo que ele já deveria saber que o meu bispo branco iria capturar o cavalo dele que está em F3. E assim eu fiz, capturei
o cavalo ele retomou de bispo. E agora preste atenção que a minha estratégia inicial de domínio da casa D4 fez com que as minhas peças estivessem todas trabalhando com harmonia na direção dessa casa. E o resultado disso, pessoal, só pode ser uma vantagem, como essa de agora. Veja que agora eu tenho uma ameaça real de captura de um soldado inimigo, que é o peão da casa B2. Ao mesmo tempo que eu eliminei o combatente da casa F4. O bispo branco de C1 não pode sair do lugar, porque ele precisa proteger o soldado de B2. Se ele sai dali, além de perder um soldado, vai perder também uma torre, que funciona no jogo de xadrez como um forte tanque de guerra, uma peça muito importante. Dessa forma, pessoal, toda a minha estratégia inicial de invasão e domínio do território inimigo, representado pela casa D4, me garante uma vantagem de um soldado a mais, que é um peão. E isso é suficiente para vencer uma partida de xadrez, um peão a mais. Assim, meu oponente foi obrigado a fazer uma jogada defensiva, cavalo C3, e agora vocês podem observar que o domínio inicial da casa D4 do território inimigo, que é uma casa central, me permitiu posteriormente dominar uma casa mais interiorizada, mais avançada no território inimigo, que é a casa E3. E agora, simplesmente, eu protejo aquele peão e a partir daqui o meu plano de jogo é me assegurar de duas vantagens. Um soldado a mais, que é um peão a mais, e da proteção desses dois territórios dominados do campo inimigo. Veja que eu tenho bispo e cavalo dominando a casa D4 do território inimigo e eu tenho um peão dominando um território mais interiorizado do campo inimigo, que é a casa E3. A estratégia de guerra a partir daqui é a manutenção destas vantagens, o que me levou a uma vitória ao final. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço.